Você sabe o que é comemorado no feriado do dia 9 de julho? Não, eu não sei porque eu não sou aqui da cidade de São Paulo, eu sou de Brasília e não faço nem ideia. Eu conheço a data, 9 de julho, sei que tem importantes avenidas, importantes instituições aqui em São Paulo, o Hospital 9 de Julho, com esse nome. Deve ser uma data muito importante, mas eu, sinceramente, não sei. É uma revolução em 1932. É que na minha lembrança eu achava que era uma revolução em que havia uma disputa entre São Paulo e Minas Gerais, que até eu brinco que é o café com leite que não deu certo aí, né? Que houve interesses assim opostos nessa revolução de 1932, né? Olha, a instituição constitucionalista, eu acho. Sabia em algum momento, agora você me pegou, eu não sei. Dia 9 de julho é a Revolução Constitucionalista. Sei, é a Revolução Constitucionalista de 32. Acho que foi uma batalha, né, que teve aí de São Paulo, que acho que foi estudante que ficou. Eu sei que eles queriam fazer uma revolução, né? O feriado do dia 9 de julho é a data cívica mais importante do estado de São Paulo, que marca o início da Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado que começou em julho e terminou em outubro do mesmo ano e que buscava derrubar o governo de Getúlio Vargas e promulgar uma nova Constituição. 32 foi um momento marcante na história do Brasil. Foi um momento em que São Paulo, os paulistas, se levantaram contra o governo central de Getúlio Vargas, um governo provisório decorrente da Revolução de 30, e se levantou em defesa da imediata constitucionalização do país, que o país estava vivendo uma situação de exceção desde a Revolução de 30. Nesse sentido, os paulistas radicalizaram e foram ao campo de batalhas para decidir a questão política. O diretor do Acervo Histórico da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlos Dias, explica o que de fato acontecia no governo de Getúlio Vargas. Vargas chegou ao poder num movimento revolucionário de 30 que congregava uma série de forças bem heterogêneas, não tinha um programa claro e objetivo. Mas entre as propostas que tinha naquele momento estava a de introduzir no país um sistema político mais democrático. Nesse sentido, particularmente se destaca a questão da justiça eleitoral. Até 30, quem decidia a legitimidade dos pleitos era uma comissão chamada Comissão de Verificação dos Poderes, que era formada pelos deputados da gestão anterior. Então, essa comissão garantia que o interesse do governante no poder prevalecesse. Assim, quando tinham as apurações, eles sempre legitimavam os candidatos que interessavam. Então, criou-se um ciclo vicioso. Então, o movimento de 30, entre outras questões, ele levantava a questão da legitimidade do sistema político que o Brasil vivia durante a República Velha. Os paulistas, diante dessas medidas, eles queriam que houvesse a convocação imediata de uma Assembleia Constituinte. E o Vargas protelou. Quando foi em maio daquele ano, o Vargas marcou a eleição para dali a um ano. E os paulistas não aceitaram, eles queriam que tivesse eleição, porque com uma eleição, certamente, mesmo dentro das novas regras, os paulistas voltariam ao poder. Só que os grupos que apoiavam o Vargas achavam que o país, por ter vivido muitos anos dentro de um sistema oligárquico, ele precisava de mais tempo, de um governo central forte, promovendo uma série de reformas, para que o país pudesse voltar ou alcançar uma organização que atendesse aos interesses da sociedade. Então, eles achavam que tinham que protelar o máximo possível a volta do jogo político, eleitoral e democrático. E os paulistas não, eles queriam antecipar e acelerar. A Revolução de 32 contou com o apoio dos estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os paulistas, na época, eles contavam com o apoio de Mato Grosso, o apoio de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Esses três estados eram estratégicos nesse processo. E eles acreditavam que iam ter o apoio, como diversos grupos nesses estados apoiavam. Só que quando eclodiu o movimento, os grupos que apoiavam São Paulo não conseguiram ser hegemônicos nos seus estados. Então, quando eclodiu o movimento, São Paulo esperava chegar as tropas do Mato Grosso. Não vieram. Esperava depois que as tropas do Rio Grande do Sul também viessem apoiá-lo. Não vieram, não apoiaram. E finalmente de Minas Gerais.
Aqui no mausoléu do Ibirapuera, que fica embaixo do obelisco, existem estas criptas, onde estão guardados os restos mortais dos combatentes. Lembranças que o capitão Gino Strufaldi se recorda bem. Presidente interino da Sociedade de Veteranos de 32, ele conta a experiência de ter vivido na Revolução. A minha memória foi total, porque eu fiz a Revolução inteirinha. Só que antes da Revolução, eu estava no Exército, e o Exército cumpria a ordem do governo central. Então, enquanto o meu comandante não tinha se rebelado, ainda não era revolucionário, ele cumpria as ordens. Então, mas o Brasil estava muito convulsionado, devido justamente a essa situação irregular. Havia um motim, qualquer movimento lá em Recife dava uma prontidão rigorosa no Sul, em São Paulo, em Minas, em Mato Grosso, etc. Então, qualquer coisinha, qualquer alteração da ordem que houvesse em qualquer lugar do Brasil, se repercutia aqui onde eu estava. Eu era do serviço rádio, mais ainda porque, tanto que no dia 9 de julho, quando o chefe do Estado-Maior do Exército mandou uma circular dando ordem para todas as unidades da 2ª Região Militar se movimentarem, se mobilizarem para combater os revolucionários, eu recebi o radiograma para o meu comandante. Não era só para o meu comandante, era uma circular, um radiograma com mais de 400 palavras, bem grande, explicando o regimento tal tem que formar destacamento com tal regimento, fazer isso aqui, dando a ordem geral, né? Ordem que não foi cumprida porque toda a região militar aderiu à Revolução. E lembra ainda que os combatentes na época eram voluntários. A maior parte dos combatentes era voluntária. O povo se entusiasmou e assim como as senhoras, fala-se em 70 mil senhoras prestando serviço de logística, como fazendo roupa para os combatentes. E os combatentes tiveram um problema sério, que foi no inverno. E o inverno, na época, parece que era mais rigoroso que hoje, né? Principalmente porque está com chuva no meio do mato e no meio da lama, etc. Então por isso nós temos as veteranas e veteranos, e temos os veteranos combatentes, como é o meu caso. O capitão Gino acredita que os paulistas se recordam da data. Sim, em modo geral, se a gente sai por aí, por exemplo, levando o capacete na mão, alguém me pergunta, isso é da Revolução 32? Quer dizer, pessoas que não deveriam saber porque não está havendo uma divulgação. Mas eu acredito que esses últimos 2 ou 3 anos tem havido uma divulgação maior, uma conscientização maior. Eu acredito que logo, logo nós teremos a Revolução com a consideração que ela merece, por ser a maior data do Estado de São Paulo, movimento único no mundo. O povo todo é simpático à Revolução. Não foi uma revolução que reivindicava poder, dinheiro, nada. Reivindicava a normalização das leis, da Lei Magna no Brasil. O veterano conta também um pouco da história do obelisco do Ibirapuera, monumento que foi inaugurado em 9 de julho de 1955 para homenagear os revolucionários. O obelisco foi um projeto, principalmente em que entrou o desejo de Guilherme de Almeida. E isso aqui foi uma das iniciativas mais louváveis que existe. Isso, para mim, é um monumento colossal. Em outros países do mundo tem o seu sacrário. Isso aqui é um sacrário, aqui tem 700 e tantos restos mortais de combatentes que vêm para cá. Todos os anos vêm 10, 12 combatentes ou não combatentes, veteranos, mas que vêm para cá e vêm ser abrigados aqui num mausoléu que não deixa de ser um cemitério, é um sacrário, como tem em todos os países do mundo. Só que nos outros países, em geral, isso tem visitação pública, é divulgado. E aqui em São Paulo, quase ninguém sabe que ele existe. Isso é um monumento, é uma maravilha. Está certo que agora está sendo
restaurado, não há possibilidade de fazer visitação. Assim como o capitão Gino, o diretor do Museu Maria Soldado e coordenador da Associação Cívica Núcleo Lapa, José Carlos de Barros, relembra os fatos ocorridos durante a Revolução. Então, um engenheiro inventou a matraca, porque não tínhamos mais armas nem munição, né? E a invasão era iminente, estava até marcada a data da invasão, que seria dia 1º de outubro. E estava uma trincheira de um lado, outra da outra. Enquanto um dava um tiro de metralhadora verdadeira, mais 20 ou 30 replicavam com as matracas, né? E os invasores não vinham porque contavam pelo som que teria ali 50 metralhadoras e quem é que ia enfrentar, né? Essas 50 metralhadoras. Ele explica ainda como surgiu a iniciativa de se construir o museu. A Sociedade de Veteranos teve essa preocupação logo que terminou a Revolução. Aí eram só voluntários mesmo, né, que tinham lutado. E cada um foi doando as suas peças e tal, e foram mantendo aquilo. Posteriormente, foram tentando salvar essa parte da história, né, com essa documentação. A Sociedade de Veteranos de 32 tem um limite muito grande porque não tem verbas de nada, né? É uma sociedade civil de veteranos apenas. O acervo da Associação Cívica Núcleo Lapa recebe várias doações como objetos que foram usados durante a Revolução. Entre elas, uma moeda que contém um poema de Guilherme de Almeida. José Carlos, coordenador do núcleo, explica como foi feita a descoberta. Eu mandei aqui para o laboratório da escola, colocaram no microscópio para ler o que estava escrito, não conseguiam ler. Aí foi para o laboratório de informática e eles foram ampliando, tá vendo? Cada coisinha daquela, cada argolinha daquela, foram ampliando. Aí descobriram que era uma moeda do Guilherme de Almeida, que estava lutando como voluntário em Cunha. Ele escreveu na trincheira essa moeda, né? Essa poesia. E foi gravada, veja que coisa incrível. Cada argolinha daquela é uma aliança, é aquilo lá, a figura. Está uma estrofe dessa poesia. No dia 5 de março de 1997, a Lei Estadual de 9.497 foi sancionada pelo governador Mário Covas. O diretor técnico da Assembleia Legislativa de São Paulo, Antônio Sérgio Ribeiro, explica que também ajudou na elaboração da lei. A lei que foi aprovada pela Assembleia, que instituiu o feriado civil de 9 de julho no estado de São Paulo, foi da autoria do deputado Guilherme Gianetti, já falecido, e eu ajudei diretamente na feitura desse projeto, porque ele estava no arquivo aqui da casa e nós, através com os colegas, conseguimos aprovar essa lei, instituindo o feriado estadual do 9 de julho em homenagem aos heróis de 32. E essa lei ela existe há mais ou menos uns 12 anos, ela é recente. Exatamente, porque antes era feriado ponto facultativo, só para funcionário público, e depois que o feriado é geral para todo o estado de São Paulo.